Olá, estamos começando mais um programa Conexão e hoje falaremos sobre vida. Nós vamos trazer exatamente isso, o assunto é esse, vida. E para trabalhar comigo aqui e discorrer sobre esse assunto, eu tenho dois amigos, dois pastores, o pastor Luiz Fernando, nosso líder regional, aqui na freguesia em Jacarepaguá. Pastor Luiz, é um prazer sempre estarmos juntos aí. Poxa, prazer é tudo nosso, pastor Denilson. Estamos vivos, graças ao nosso bom Deus. Só pode falar de vida quem está vivo, né? É verdade. E é um assunto interessante, né? Tem, como dizem, tem muito pano para a manga, mas eu agradeço, por ter me chamado, por participar desse programa abençoado. Também que Deus abençoe os nossos amigos telespectadores, que todos sejam bem edificados, né? Amém. Através desse assunto que vamos desenvolver aqui. Graças a Deus. Olha, comigo também está o Paulo Rogério, meu amigo pastor Paulo Rogério, nosso líder regional ali em Alcântara. Pastor Paulo Rogério, é um prazer tê-lo com a gente para falar sobre esse tema. Pastor, o prazer é meu, né? Estar aqui nesse programa tão abençoado, que sempre traz muitas informações úteis e edificadoras para aqueles que precisam, né, pastor, aprender mais, e principalmente esse assunto hoje tão interessante que é vida, né? E a vida é uma coisa muito importante que Deus nos deu. Se Deus não tivesse nos dado essa vida, o que nós estaríamos fazendo aqui hoje? Tem tudo a ver com a gente, né? Tudo a ver, tudo a ver. Eu tava me preparando para esse programa, né? Eu falei assim, cara, eu acho que desde que eu comecei a fazer o Conexão, eu nunca tive um programa assim, um tema que ficasse praticamente todo restrito à Escritura e à nossa vida que tem a ver com a gente, né? Isso é muito bom. Bom, nós vamos a uma matéria sobre esse assunto e voltamos já para falar mais sobre vida. Vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. A vida é um presente de Deus, um bem precioso. A vida nova em Cristo é repleta de amor, bondade e perdão. O sentido da vida é fazer as boas obras que Deus preparou. Qual a vida que Deus escolheu para os filhos? As redes sociais afastam os jovens do caminho de Deus? O quão prejudicial pode ser? Pois é, vida. A gente, para falar sobre isso, lógico que a gente vai falar muito da Bíblia Sagrada, né? Do que a Bíblia fala acerca de vida. Mas, pastores, eu fui buscar assim, falando sobre a história, né? A gente fala do criacionismo, né? E fala-se... Há um tempo atrás, tinha duas vertentes, né? O criacionismo e o evolucionismo, só. Né? O tal do Darwin, aquele... Eu lembrei outro dia daquela foto do macaco crescendo e virando homem, e tentavam empurrar para a gente de qualquer maneira que a gente foi macaco um dia... E hoje já mostram que não é bem assim, a evolução já tem algo bem diferente na evolução. Aí eu fui dar uma pesquisada nisso, né? E eu achei três vertentes hoje. O nosso criacionismo, que é o que a gente crê, né? Que de tudo foi criado por Deus e é o que a gente crê. E tem o panspermia, que eu nem conhecia esse nome, né? Que fala sobre a hipótese de que ganha força, já ganhou força lá nos meados de 1830, quando eles perceberam o composto orgânico, acharam aminoácido num meteoro que caiu aqui na Terra. Então, vieram com essa teoria, né, que tem a ver com o evolucionismo, de que tudo partiu de uma única célula e foi desenvolvendo até chegar ao que a gente vê hoje. E além de uma outra hipótese, que também é vertente também disso, que é do Oparin e do Haldane, que fala sobre a Terra, todos os elementos da Terra, que juntos formam a mesma condição que esse meteoro atualmente, né? A mesma condição para se gerar uma célula, e a partir da célula vai se desenvolvendo, e aí chegar ao que chegamos hoje. E eu sempre, quando eu vejo essas coisas, pastor, eu fico pensando assim, caramba, como é que é muito mais fácil para algumas mentes, né, brilhantes pensarem em coisas tão surreais, né? Do que simplesmente acreditar que Deus veio e criou tudo como a gente acredita. Mas a gente também já teve do outro lado, né? Exatamente, pastor. É a partir do momento em que o homem não tem essa fé, né, na pessoa de Deus, então ele vai procurar explicações para tudo que existe, nesse caso, a questão da vida,
né, em outras coisas, pensamentos humanos. E essas teorias, como eu estava também fazendo essa pesquisa, e antigamente se limitava mesmo, criacionismo, né, que todos nós somos feitos, criados por Deus, seres criados por Deus, e a criacionismo, que é a evolução do organismo, dos organismos, evolucionismo. E assim como você falou, já vem outras vertentes, mas nenhuma delas podemos dizer é certo, né? Bateu o martelo, essa é a certa. Sim. É tudo, podemos dizer, especulações. Até a nossa a gente vê como certa, mas pela fé, né? Pela fé, exatamente. O nosso instrumento de fé e prática são as Escrituras, né? A palavra de Deus, em que cremos que ela é a palavra de Deus. O pastor Paulo, ainda falando assim em termos históricos, eu imagino o seguinte: Deus criou criacionismo, né? E ele deixou a gente evoluir. Então, eu acho que vai chegar... Lembra que tinha muita discussão de ciência e fé, né? Razão e fé, ciência e fé, razão e fé, razão e fé. E hoje já há uma convergência para esses dois, de os dois andarem juntos. Eu acho que a gente está indo para esse lado, sabia? Porque assim, Deus criou e permitiu que a gente evoluísse. Então, por que não criacionismo e depois o evolutismo no sentido de que a gente está evoluindo? Isso não é algo assim que seja difícil de compreender, né? O ser humano está evoluindo, o ser humano está cada vez mais inteligente, o ser humano... Então, mas que a vida surgiu apenas de uma evolução de uma célula, porque elementos da Terra, sabe, o vapor da Terra, e que o gás carbônico, e juntou tudo e formou uma célula viva e foi crescendo. Aí também já é um pouco demais, né? Com certeza, né, pastor? Às vezes as pessoas, elas imaginam, né? Muitas vezes o achismo, né? Sim. Eu comento muito sobre isso com as pessoas, sobre o achismo. Sim. As pessoas, às vezes, elas vão criando ideias, elas vão supondo coisas, mas muitas vezes elas não estão conseguindo provar nada. A gente, quando olha para a Bíblia, a ciência mesmo hoje, ela vai atestando muitas coisas que a Escritura diz. Sim. Né? E a gente vê a questão do tempo, que como a Bíblia já descreve, que parece que falta um dia, né? E a ciência já provou que, só que eles não conseguem saber de onde está faltando aquele período de tempo. E a Bíblia sempre mostrou aquilo ali em 2 momentos nas Escrituras. A Bíblia sempre vai comprovando todas as coisas. E às vezes as pessoas, elas ficam ainda no achismo. Se para elas, né, acreditar numa ficção, numa teoria, numa tese, de que o mundo nasceu de uma explosão, né? De que o universo nasceu de uma explosão, que a teoria do Big Bang é mais ou menos isso aí, né? Ele diz que a matéria, ela densa, começou a esquentar demais e daqui a pouco ela explodiu, que é uma das teorias mais aceitas. Sim. E ela explodiu, no meio científico, né? No meio científico, né? E elas acreditam que essa corrente é a mais aceita, mas depois isso foi esfriando. Ora, se as pessoas conseguem acreditar nessas teorias, que nem elas têm certeza, não sei quantos bilhões e trilhões de anos... E olha o tempo de estudo, né? Muito. Olha o tempo de estudo. E o interessante, pastor, é que, assim, a gente tem o mesmo livro há mais de 2 anos, que está dando certo até agora, né? Que as próprias ciências, como o senhor falou, vem confirmando. Cada achado arqueológico, cada achado que tem, cada avanço científico, só comprova um livro que há 2.000 anos está aí, best-seller. Que não sai de moda, né? Não sai de moda, nunca. Não é? E está sempre atualizado. Caramba. Para todas as épocas. E aí a gente eu lembro uma vez, lá em Nova Friburgo, inclusive, que uma senhora chegou, e ela, na igreja, e ela criticava muito, porque ela queria ir da igreja, mas ela queria ir na boate, fumar, essas coisas todas. Ela achava que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E aí ela terminou parando comigo para falar, e ela dizia o seguinte: eu tenho dificuldade muito grande em crer na Bíblia, pastor. Porque, poxa, como é que eu vou crer num livro de 2.000 anos, né? Naquela época não tinha 2.000 anos, mas E ela falava assim, aí eu falei assim, você sabe que a Bíblia não é um livro? Ela falou assim, não, como assim não é um livro? Eu falei, a Bíblia, na verdade, são 66 livros. Aí eu falei, é? Ela não conhecia nada. Ela falou assim, é. E você sabe que desses 66 livros não foi só um escritor que escreveu os 66? Foram vários escritores? Aí ela falou assim, isso eu sei. Aí eu falei assim, você sabe que esses escritores não estavam numa sala escrevendo juntos? Você sabe que tem um que escreveu um livro um ano e depois de 100, 200, 300, 500 anos depois, o outro escreveu o outro, mas quando se achou e se juntou tudo, formou esse livro que você chama de Bíblia? Aí ela falou assim, mas como assim? Aí ela se espantou.
entende? Porque aí você traz um conceito de impossível mesmo. Como é que pode, primeiro, se achar, todos eles, e se juntar e ter épocas completamente distintas, pessoas que nunca se conheceram, nunca se viram, e casar tão perfeitamente que os 66 parecem um só. Né? É algo sobrenatural. Aí foi quando eu falei com ela que era uma mente só, vários escritores uma mente só. Aí quebrou ela. Só pode existir um ser muito poderoso, né, para poder guardar esses livros, que eram rolos, pergaminhos, e poder juntá-los, né? Como o próprio Jesus, aproveitando as palavras do Senhor Jesus, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não de passar. Deus, Ele teve o cuidado, né, de guardar esses livros e deixar para nós. Oh, Deus maravilhoso. Maravilhoso, né? Vamos lá. Qual o estilo de vida que agrada a Deus, pastores? Bem, pastor, um estilo de vida que agrada a Deus, né? A gente pode tirar dois padrões. Primeiro, o próprio Cristo, o Filho de Deus, né? Ele era um exemplo de vida com Deus. E... Quer dizer, devemos olhar para ele, então. Para ele. Se eu Ele quero agradar a Deus, eu olho para ele. Ele é a referência máxima da gente. O estilo dele deve ser o meu. Agora, saindo de Jesus, né, que é a perfeição de um estilo de vida que agrada a Deus, a gente pode encontrar outras pessoas. Uma dessas é Davi. Um homem segundo o seu coração. Sabe, em determinado momento no reinado de Saul, a gente percebe o quê? Que Saul, por um período de tempo, ele até estava fazendo o que agradava. Mas no momento que ele deixou de agradar a Deus, ele começou a olhar para si mesmo, para sua vaidade, para aquilo que ele buscava. E logo depois, sabe, ele já não agradava mais o coração de Deus, e aí Davi aparece no cenário. Só que Deus, antes de selecionar o Davi, ele buscou em todo Israel, e ele só conseguiu encontrar essa única pessoa, que foi o Davi, um homem segundo o seu coração. Pastor Luiz, pelo que o pastor está falando, nós temos na Bíblia, então, vamos tirar Jesus dessa agora, porque aí né, digamos assim, a covardia, né? O estilo de Jesus de vida e é o nosso padrão, né? Exato. A gente sempre olha para ele. Mas assim, eu entendi o que o pastor está falando. Sim. Você tem vários exemplos na Bíblia para olhar e ver que o padrão deles agradou a Deus. E tem o negativo, né? E o Saul aí entra nos dois. Início agrada, depois desagrada. Mas assim, se você for olhar por menores, o que esses homens tinham? Porque, por exemplo, ele citou o Davi, né, pastor? Exato. Justamente. O Davi era guerreiro, o Davi era animoso, o Davi era valente, o Davi tinha várias... Tinha temor no coração. Tinha temor, né? Mas tinha falhas, como a gente tem, tanto que ele, né, comete lá o erro com a Batseba. Tá. Especificamente, o que o senhor acha? Bem, que poderia... O que agrada a Deus, né? Quando eu estava refletindo nessa pergunta, achei interessante. Veio o texto de Hebreus, heróis da fé, né? Hebreus ali menciona os heróis da fé, inclusive cita Davi também como um dos heróis da fé. Me fez lembrar de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Lá o texto diz, ora, sem fé... É impossível agradar-lhe ou agradar Tudo a começa Deus. pela fé. Isso. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, estilo de vida, ao meu ponto de vista, como pregador da palavra, que agrada a Deus é aquela que nós vivemos pela fé. Mas a fé em quem? Porque quando a gente fala de fé, as pessoas, a fé... ela é uma divergência, né? Quando se fala de fé em relação às pessoas que não têm o conhecimento das Escrituras. Mas é a fé em Deus, no seu Filho Jesus, que é para quem nós devemos olhar. Então, a partir do momento que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que é a palavra, eu passarei a agradar a Deus. E a outra coisa... Não é à toa que os teólogos veem o Davi como tipificando Jesus no passado. Sim, exatamente. E a outra coisa que eu creio que agrada a Deus é a vida de santidade, né? Porque Ele mesmo determina ser de santos, porque eu sou santo. A Bíblia, em Hebreus 12, 14, diz que sem santidade ninguém vai... Você sabe que eu lembrei dessa quando eu falei, o que eu vou perguntar para os pastores, né? Tem uma pergunta aqui, mas eu gosto de vez em quando acrescentar alguma coisa. Aí Deus me deu Hebreus 12, 14, até separei aqui, que ele fala assim, seguir a paz com todos e a santificação.
sem a qual ninguém verá o Senhor. Geralmente, não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, geralmente eu falo assim, não, mas sem santidade ninguém verá o Senhor, a gente precisa de santidade. Mas aqui, nesse texto, ele fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, aí sim, ninguém verá o Senhor. Então, eu fiquei pensando, irmãos, agradar a Deus, eu preciso ter santificação, preciso ter os exemplos como Davi, seguir esses exemplos que tem são realmente, coração, né? Tem Deus, um tipo de coração de Deus e tudo mais. Mas se eu por exemplo, eu digo assim, é só um, né? Só jogar um foguinho aí. Uma pimentinha. Eu falo assim, poxa, sem santidade ninguém verá o Senhor e com santidade eu agrado o Senhor. Mas aí eu não estou em paz com o meu irmão. Como é que fica? Porque assim, é igual a fé, o senhor falou da fé. Exato. Todo mundo diz que tem fé, mas tem a fé bíblica que agrada a Deus. Exatamente. Sem fé é impossível agradar. Impossível Então, agradar. né? A gente tem que ter a fé no Filho de Deus, que é Jesus. Sem santidade também ninguém verá o Senhor. Aí eu digo, não, então estou buscando a santidade. Mas aqui, o texto completo, ele fala, seguir a paz com todos e a santificação. Ninguém vai ver a Deus sem a santificação. Mas ele é como se ele... É como não? Ele está atrelando a minha santificação a ter essa paz. Exatamente. Né? Então, se eu estou com vocês aqui, por exemplo, aí eu tenho paz contigo, mas o Paulo Rogério fez uma coisa, eu não gostei, não quero mais nem papo com ele. Estou falando com ele aqui, mas eu vou olhar só para lá agora, que eu não quero papo com ele, não. Que santificação, essa santificação agrada a Deus? Não vai agradar a Deus. Não vai agradar. Não vai. Né? Se desfaz, né? Exatamente, porque os 2 mandamentos, a gente até falava, né, enquanto estava aqui esperando, o primeiro mandamento com promessa é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo ao seu próximo como a ti mesmo. Né? Então, Deus, ele prioriza essa unidade, esse amor entre as pessoas. Então, se eu não tenho paz contigo, com que eu vejo, a quem eu vejo, como eu vou ter paz com Deus, que nós fomos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança? Como eu terei paz com ele, a quem eu não vejo, se eu não tenho paz contigo? Isso vai interferir na santificação, né? Porque se eu não estou bem contigo, significa que há alguma coisa no meu coração. Nesse caso, nós não estaríamos agradando a Deus. Exatamente. Justamente. Certo? Exatamente. O mandamento, ele complementa o outro, né? Querendo ou não, claro. Não é à toa que quando Jesus é questionado sobre a questão do mandamento, né? Qual é o maior mandamento, Jesus apresenta os dois, né? Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo, né? Então, é uma junção, sabe, perfeita das duas coisas. Por isso ele fala que forma a base de tudo. Sem amar a Deus, como é que eu vou conseguir ter um coração cheio do amor dele para amar o meu próximo? E o próximo, a gente entende que é aquele que está logo ali, né? Justamente, Quer dizer, não é exatamente o próximo que te agrada e você vai amar porque te agrada, né? Às vezes o próximo é o próximo que não te agrada. E justamente... você tem que ter paz também e amar. A gente tem uma tarefa meio árdua. Não é fácil, não. Isso me leva para a segunda pergunta, para a terceira já no caso, né? É possível viver uma vida sem cometer pecados? Pastor. Não é fácil uma pergunta como Respirou essa, fundo, né? hein, pastor? Não é fácil porque, né? Porque quando a gente olha para 1 João capítulo 3, versículo 6, ele chega a dizer assim, né? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Caramba. Né? É forte. É forte, mas ao mesmo tempo faz a gente pensar por quê? Porque ele chama atenção para a questão de permanecer. Ele não vive pecando. A Bíblia é demais, né, cara? A palavra de Deus é fantástica, né? Não quer dizer que o indivíduo não vai errar. Não vai errar. Exato. Não é? Não quer dizer que ele não vai errar. Porque se fosse engessado, a gente estaria quebrado. A gente está todo mundo no inferno. Não tinha como a gente escapar do inferno. Assim, porque se você for ver a palavra pecado no original, a gente sabe que é errar, né? É erro, né? Significa erro. Você está errando o alvo. Quantas vezes eu já errei o alvo? Misericórdia. Né? Demais. O texto que me chamou a atenção foi esse aqui de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, que seria a minha resposta. Eu diria que não. Né? Será que não há homem que não peque? Existe sim, né? O homem pode pecar. Em Cristo, a gente não vive pecando. Sim. Porque a partir do momento que nós erramos, conhecemos as Escrituras que diz que se confessarmos a Ele os nossos pecados... E abandonar. Exatamente. E o texto diz assim, na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque.
Não há. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Forte. Não há. Quer dizer, a continuidade é que tem que ser observada, Sim, justamente. certo? Outro dia eu falava até isso na igreja, eu preciso ter vida com Deus e continuamente vida com Deus. Pode acontecer de eu errar, mas eu não posso ter continuidade no meu erro. Eu tenho que entender que eu tenho um mecanismo de arrependimento e de abandonar essa prática, já que Deus me mostrou que aquilo não é de acordo com a vontade dele. Seria isso, mais ou menos? É o que eu vejo que Davi passou por isso. Passou né? por isso. Ele errava, mas não continuava nos mesmos erros. Não tinha uma Isso continuidade. aí era um fator crucial na vida dele, né? Ele falhava, ele errava, ele se arrependia, mas ao mesmo tempo ele não se deixava mais levar por aquela falha. Ele não cometia mais os mesmos erros. Então, ele era um cara que aprendia e não vivia mais pecando no mesmo sentido. Mesmo que demorasse um pouco, porque no caso da Betseba, custou um pouquinho a cair a ficha. Mas quando caiu, ele, na hora, já foi lá, 3 pós dias lá de cinza, molho no chão. e se arrepender. O Jó faz isso também. Jó 42, ele fala assim, o Jó 42, eu me abomino, ele fala. E aí a Bíblia fala que ele vai para o pó e para a cinza e Deus vira o cativeiro dele. Exatamente. Quer dizer, eu pregava isso esses dias. Todo mundo gosta de falar que virou o cativeiro do Jó, vai virar o meu também. Mas vai lá ver o que o Jó fez. Justamente. Para virar o cativeiro, né? Deus falou Tem com que- ele. tem que observar. Quando a gente pega ali o Jó, né, acho que é do capítulo 38 até o 42, ali só Deus falando, ele só ouvindo. Pô, isso é. Bom, nós vamos ao intervalo rapidinho. Tinha uma pergunta ainda nesse bloco, mas eu acho que na volta dá pra gente falar sobre isso aí. Vamos a esse intervalo e voltamos já com Conexão. Graças a Deus, voltamos com Conexão e falando hoje de vida. Comigo está o pastor Luiz Fernando, da nossa sede, ali na freguesia, aqui de Jacarepaguá, e também o pastor Paulo Rogério, da nossa igreja, sede regional lá de Alcântara. Pastor, estamos falando de vida, logicamente a vida de Deus para a gente, a vida que Ele trouxe, a vida na terra, também vida eterna, né? A gente vai abordar tudo isso. Eu queria já perguntar a vocês o seguinte: qual é o sentido da vida terrena? É um dom de Deus ou é uma maldição? Eu digo um dom de Deus. Não podemos dizer que é uma maldição. Até conversava com o pastor Paulo, que a Eclesiastes, não me falha a memória, na verdade Deus fez o homem perfeito, né? Mas ele se meteu em muitas invenções. Então o projeto de Deus Era perfeito. era perfeito. Sabe o que eu lembrei? Um dom, dádiva, né? Sabe. Ele soprou, nos fez do pó da terra e soprou nas narinas do homem o seu fôlego de vida e fez o homem à sua imagem, conforme sua semelhança. Tá. Mas depois disso, o diabo entrou no mundo depois. Isso, Não entrou antes. depois, Ele entrou não entrou, depois. A exatamente. maldição vem depois. O estrago A maldição depois. não vem antes. Aí a gente nasce debaixo dessa maldição do Exato, Adão, né? exato. Só que aí Jesus veio e voltou e desfez também, né? Desfez, Só que com agora é certeza. questão de logística, não, é questão de opção, né? A gente Escolha, tem né? a escolha, né? Exato. Mas assim, Livre-arbítrio. pastor Paulo Rogério, quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei o seguinte, eu até anotei aqui, eu lembrei quando Jesus falou assim: não há uma pessoa que deixe pai, mãe, casa, deixa tudo para me seguir, que eu não abençoe 100 vezes aqui na terra, nessa terra. Nossa, não é só o porvir. E por vir a vida eterna. Ele joga a vida eterna depois, e por vir a vida eterna. Então não pode ser maldição mesmo, né? Com certeza não. É bênção, né? o- Para quem quer viver na presença de Deus, a terra é bênção. Justamente. Tem aquele texto que fala, né? Visto que amou a maldição, ela Que sobrevenha. sobrevém, o apanha. Então, a vida debaixo de maldição, dentro daquilo que nós conhecemos das Escrituras, é viver fora do projeto de Deus, né? Porque a maldição foi quebrada, né? Exato. Foi levada certeza. por ele. É, Vida nova, pastor. Vida ou, nova. ou nova vida. Batismo. O que o senhor tinha para falar? Batismo. Batismo é algo muito importante, porque Jesus associa isso a um mandamento. Ele diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Eu entendo ali como não uma opção, mas uma ordenança, uma ordem direta que inclui a salvação e a vida eterna para essa pessoa. Eu, olhando para a Escritura em João 17:3, diz lá que e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu entendo que o batismo, ele traz a ação completa, plena de Deus,
sobre tudo nesta vida e para a vindoura também. Porque o conceito de vida eterna, para mim, né, olhando para a Escritura como revelação, eu entendo que vida eterna é qualidade de vida com Deus. Não só aqui, né, porque as pessoas entendem vida eterna só na glória. Mas Sim. vida eterna, ela já se inicia aqui na nossa vida a partir do momento que passamos pelas águas, nascemos de novo, sabe? Somos transformados para viver, de fato, em bênção e não em Aquele que maldição. está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Não dá, então, assim, o tema não é nem o batismo, o tema é vida, né? Sim. Mas não daria para a gente ficar batizando todo mundo, né? Porque eu vejo, às vezes, não é nem crítica ou que seja, eu vejo, às vezes, pessoas sendo batizadas, assim, banalmente, digamos assim, né? Quer dizer, eu batizo você, mas você é irmão dele. Pô, tão bonitinho meu irmão batizando, eu vou batizar também, pastor. Posso? Vem. É para quem tem a nova vida, né? Justamente. Recebeu a vida nova. Exatamente. E agora eu estou publicamente mostrando que eu vou viver uma vida nova, né? Justamente. Exatamente. Por isso que antes de ser batizado, como diz lá Marcos 16, entra a questão do crer. Eu creio. Sim. Aquele que crê. O que é crer? É acreditar, é confiar, é ter fundamento daquilo que Cristo fez por você. Se eu não tenho essa consciência, então o batismo se torna só um banho de água gelada e que não vai significar nada para mim. Sim. Então, por isso é tão importante eu entender do porquê eu estou fazendo aquilo. É uma decisão para toda a minha vida com Deus. É uma entrega, um casamento Sim. para o resto da vida e eternidade. É isso aí. Como o senhor mesmo falou, o irmão falou, né? A vida nova, ela não está exclusivamente no batismo, está em Cristo, né? Quem agora está em Cristo, nova criatura Nova é. criatura Então, o batismo, como o irmão acabou de falar, é a confirmação externa, podemos dizer assim, de que a pessoa já está vivendo essa vida nova, né? Em Cristo. Em Cristo. Amar ao próximo, a gente já falou um pouco sobre isso, né? A pergunta seria: amar ao próximo se é o único caminho para termos uma vida melhor. Não é o único, né? Não, não é. Faz parte de uma engrenagem, muito, digamos assim, né? exatamente. Uma engrenagem espiritual boa, né? Exatamente. Às vezes, quando nós, como falarmos também, né, muitas pessoas têm essa mentalidade de que pelo fato de fazer o bem ao próximo, eu já tenho a salvação garantida. Mas não é por aí. Quando a gente vai nas Escrituras... É uma questão religiosa mesmo. religiosa. Eu faço bem, então eu tô... É muito fácil, Trata né? com caridade, é né, muito pastor? fácil. Você vive como você bem entende, depois faz uma caridade, tá tudo certo com você. Mas a salvação não está na caridade, né? A salvação está Na fé em em Cristo, né? Está em Cristo Jesus. Romanos 10 lá deixa bem claro, a partir do versículo 9, se a pessoa ela crer no coração, né, em Cristo e confessá-lo como Senhor, ele será salvo, né? Entendi. Porque pela palavra e pela oração, ou melhor dizendo, pela confissão da palavra, ou melhor dizendo, me expressando, a partir do momento que a pessoa confessa Cristo e o reconhece como seu Senhor e Salvador e o aceita, ele tem a salvação. E uma vez que estamos em Cristo, é lógico, caridade é consequência. Consequência. Sim ou não? Existe vida após a morte? Sim, existe vida após a morte. Existe, né? É a vida eterna, né? Vida eterna. Isso aí não tem como, né? O ladrão da cruz. Senão a gente vamos lá. estaria fazendo o que na igreja buscando a Deus? Né? Exatamente. Jesus na cruz, um dos ladrões lá, Jesus afirmou que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Exatamente. A vida eterna, ela existe. Jesus garantiu Exatamente. isso naquele momento. Se a vida nos foi dada, temos direito de tirá-la? Não temos esse Deus deu, direito. Deus tira. Somente A vida é dele, não pertence a nós. Exatamente. Somente Por mais que a nós ele. tenhamos o livre-arbítrio, não nos pertence a vida. Sempre foi dele. Glória a Deus. Permita-me ler aqui o texto, 1 Samuel 2,6. O Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Nós vamos falar sobre esse versículo daqui a pouquinho. Por quê? Porque nós vamos ao quadro Opinião, que fala exatamente sobre isso. Qual o sentido da vida? Aí você volta com esse versículo, tá bom? Vamos à opinião, voltamos já. Eu acho que encontrar a felicidade. Eu acho que a gente se encontrar. Não o bem material, porque quando a gente morre a gente não leva nada. Luxo, nada dessas coisas. Eu falo muito para minha família que a vida, a gente não veio aqui para contar história, sim fazer a nossa história, entendeu? O sentido da vida para mim é fazer coisas boas, fazer o bem, entendeu? Sem ver a quem.
né? Eu penso desse jeito. O sentido da vida é a gente viver bem. É fazer o bem ao próximo, né? Tá sempre com Deus. Tenta sobreviver nesse mundo aqui, né? Nós estamos aqui para fazer o bem a todos, desejar o bem a todos, querer bem a como nós mesmos, certo? E ser feliz, não é bom? Eu acho que seja. Eu diria para que ele fosse, crescesse e praticasse tudo de bom. Não é verdade? Tudo de bom, nada de ruim. Ah, vamos ali, vamos fazer isso. Não, não vou. Tá entendendo? Eu quero ver bem ao jovem como eu quero a mim mesmo. Nossa missão é nascer, crescer e morrer. Trabalhar e morrer, esperar a morte chegar. Graças a Deus. Voltamos então, e você viu na opinião sobre esse assunto do sentido da vida, que cada um, né, tem uma opinião. Acho que vai variar muito da religião da pessoa, do conceito de como ela cresceu, de ela se cresceu na igreja, se não cresceu na igreja. A gente até falou sobre isso aí um pouco, né? O senhor citou até um versículo, né? O texto aqui que eu li foi o 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Uma palavra, sentido da vida, uma palavra, se você tivesse que dar uma palavra só, com uma palavra. Deus. Cristo. Poxa, aí também vocês combinaram, hein? Deus e Cristo. Sentido da vida? Sentido da vida. 100%. Eu diria eternidade. Que tem a ver, logicamente, tudo lógico. tem a ver, está interligado, mas é eternidade. Porque se não fosse eternidade, Nós não existimos. né? O que a gente estaria fazendo aqui? Justamente. Eu quero ir ao X da questão agora, em nome de Jesus. Vamos lá. O que você deve fazer para viver uma vida eterna? Olha, tudo que a gente falou aqui. Santidade, andar na presença de Deus, olhar para Jesus, sempre o autor e consumador da nossa fé. Porque a vida eterna, ela é real. Ela não é uma fictícia, ela não é engano, ela é real. E tudo que eu fizer aqui tem que ser com uma visão de vida eterna. Um dia a gente vai estar lá ou não. E eu prefiro estar lá no nome de Jesus. Tá bom? Esse é o X da questão. Pastores, eu vou já me comprometer com vocês da gente fazer a segunda parte. Será um prazer. Porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto. A gente vai voltar a falar sobre vida, parte 2. Que bom. Amém. Foi bom ter o senhor com a gente, pastor. Eu que agradeço e agradeço também a audiência dos nossos amigos aí. Siga, né? Siga aí o Conexão, que com certeza tem muitas coisas boas aí para vocês. Aproveitando seja, eu sou pastor ali na freguesia Jacarepaguá, Rua Tirol, número 19, aos domingos, cultos 7, 9 e meia, também às 14, às 18 horas, 15 e 18 horas. Graças a Deus. Pastor Paulo Rogério, seu endereço, foi um prazer tê-lo aqui. Glória a Deus, pastor. Foi uma honra ter participado desse programa e com certeza vamos fazer essa parte 2 que vai ser mais forte ainda. Nosso endereço lá é na Rua Manuel João Gonçalves, número 500, ali no centro do Alcântara, em São Gonçalo, a nossa igreja ali. Todos os domingos nós temos ali cultos 8, 10, 15 e 18 horas. Você vai ser muito bem recebido e você vai viver essa vida que Deus tem para você. Glória a Deus. Eu estou na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu, todo domingo, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Fique ligado porque vai vir o tema Vida, parte 2, hein? Com eles dois, eu tenho muito para falar sobre esse assunto ainda. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo Conexão.